E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. Vamos para mais um vídeo de CSS básico aqui na plataforma FreeCodeCamp. Então continuando, a gente tem aqui o CS, aprendendo CSS e a gente está tentando fazer esse site aqui de gatos, né? Trabalhando em cima dele e aprendendo diversos conceitos de CSS e alterando diversos elementos, diversas partes, seções desse site, dessa aplicação web. Então aqui a gente vai ver usando atributos, né, seletores de atributos para estilizar os elementos no nosso site. Então a gente pode também, outra forma, utilizar esses seletores aqui de atributos. Então a gente utiliza essa sintaxe aqui, né, esse padrão que é o type, por exemplo, a gente quer selecionar o tipo, né, então a gente bota type entre chaves aqui, né, entre colchetes. E com isso a gente bota o tipo, né, que no caso é radio, que é o nosso botão de radio, e a gente coloca da mesma forma as características. Né? Então aqui ele pede, utilize o seletor de atributo type, ele tem que ser utilizado para selecionar as checkboxes. Então vamos pegar novamente a nossa colinha, não tem problema a gente pegar aqui, e ao invés de radio a gente bota checkboxes. E as checkboxes lá, elas têm que ter as margens de topo em 10 pixels. Aqui a gente segue a nomenclatura, né, ou a notação do sentido horário, né, que é o clockwise notation. Então a gente começa, né, o topo, direita, embaixo, esquerda, e com isso 10 pixels do topo vai ser essa forma aqui. E o bottom, que vai ser direita e embaixo, né, bottom e embaixo, vai ser 15 pixels como ele pede. Então a gente faz, foi aqui para cima, a gente coloca aqui 15 pixels. E com isso a gente já tem uma margem. Vamos verificar se é essa forma mesmo. Não, tem algo errado aqui. Vamos verificar o que tem de errado na nossa configuração. Tipo, tem que ser selecionado as checkboxes. Tudo bem, a nossa checkboxes vamos encontrar aqui no nosso código. Redizendo aqui, né, caso precise de ajuda quando está desenvolvendo código, é só vir aqui get help, get hint, ou ver um vídeo, ou pedir por ajuda, que ele redireciona para o fórum, né? Redireciona para outras partes que podem oferecer ajuda. Enfim, nós estamos aqui, né, com um tipo, temos a checkboxes, beleza, talvez seja margem top mesmo, vamos verificar aqui, ao invés de ser aquela anotação, ele pede que seja 10 pixels, vamos ver se é isso mesmo, margem, bottom, tem que ser 15 pixels. Claro, é que a gente estava utilizando checkboxes e ao invés de checkbox, então simplesmente um plural aqui, ele não vai dar certo. Agora fazendo isso 100%, então é interessante, é um detalhe, né? E claro que a gente vai sempre descobrindo erros quando a gente vai, detalhes, né, quando a gente vai programando, mas com erros é importante a gente aprender os potenciais problemas que a gente pode encontrar e a forma de resolver, né, a forma ótima, né, mais eficiente. Agora ele pede aqui, entendendo, né, absoluto versus relativo, né, em relação às unidades. Então, existem dois tipos aqui de configuração de unidades, né, de largura no CSS, né, que é absoluto ou relativo. Então, o absoluto ele une os elementos aqui, né, de forma física. Então, por exemplo, a gente tem o in, né, que é inches, que é essa nomenclatura aí, ou imperial, né, unidade de polegada, e o mm se refere a milímetros. E unidades absolutas, elas se aproximam, né, da forma atual, da forma real da medida na tela, mas tem algumas diferenças dependendo da resolução da tela. Unidades relativas, como EM ou REM, são unidades relativas, por exemplo, a algum elemento, né, algum elemento que a gente está considerando no nosso código. Então a gente vai ver aqui que o redbox, ele pede que a classe tenha a propriedade padding. Então redbox, a gente vai colocar aqui padding, escrevendo certo, né, para não dar problemas, e ela tem que ter 1.5 em. Então 1.5 em, ele já fica aqui alterando a dimensão ali em tempo real. A gente vai verificar também outras formas aqui ao longo da aula. Aqui também a gente tem outra forma de estilizar o próprio corpo, né, com os próprios elementos do corpo do HTML. Então a gente pode pegar não simplesmente
os elementos H, né, tipo como a gente estava utilizando H2, o P e entre outros, a gente pode utilizar também o próprio body. Então a gente utilizando o body, ele vai pedir aqui que a gente faça o background color black. Então vamos colocar o cor de fundo em preta. Tendo isso feito, ele lembra ali, né, toda regra de CSS tem que terminar com um ponto e vírgula, né, o semicolon. Herança de estilos a partir do body. Então a gente pode trabalhar aqui no CSS estilizando o body, né, que ele fala, e dar essa informação, assim como qualquer outro elemento que a gente está trabalhando, como eu disse ali, como H1, como H2, o P, entre outros elementos. Então aqui ele pede que a gente tenha um elemento H1, esse elemento H1 tenha o texto Hello World, e vamos colocar isso aqui embaixo então, abrindo a tag H1, Hello World, fechando a tag H1. Vamos ver se ele aparece lá. Aqui ele não vai aparecer, por quê? Porque por padrão a cor de fundo, a cor do texto, né, é preta, e como a gente configurou a cor do fundo preta, então tá aqui, ó, a gente consegue selecionando, ele vai aparecer, mas é preto com preto, não vai ter nenhum contraste, não vai ser visível. Tendo isso feito, a gente tem que o elemento body tem que ter a cor verde, então vamos alterar aqui para a cor green. E temos outra propriedade aqui, né, que a font family tem que ser o monospace, então a família, vamos colocar o monospace como a gente já estava utilizando anteriormente no site do gatinho. O elemento H1 tem que ter a herança do monospace do body. Um detalhe aqui que a gente não percebeu é que no caso ele tem que ter a propriedade color, né, do green. E com isso, não necessariamente o fundo tem que ser verde. Então o nosso fundo aqui pode ser black, mas o nosso color tem que ser green. Então dessa forma aqui, ó, ele fica tendo que, quando a gente bota color green dentro quando a gente está estilizando o body, todos os textos que estão dentro do body, aqui não aparece, né, no nosso código, mas todos os textos dentro do nosso body vão ter a cor verde como a gente configurou, a não ser que a gente coloque outras propriedades mais específicas, né, como o ID ou como a própria estilização ali dos seletores de tipo, entre outras. Priorizando um estilo sobre outro, como eu falei antes, né, a gente pode ter diferentes estilos e relação de heranças e relações diferentes de estilos no CSS, mas para ter essas prioridades, a gente vê aqui que a gente vai fazer esse exemplo em prática e vamos verificar as propriedades, né, as prioridades que ele dá. Então o nosso elemento H1 tem que ter a classe pink text. Então vamos colocar aqui classe igual pink hífen text, e no nosso estilo a gente tem que ter o pink text, e mudando a cor aqui vamos botar o pink, né, ponto pink text, relembrando as classes, né, e a cor, né, o elemento color, vamos colocar pink. Tendo isso feito, a gente percebe que o nosso H1 ele está com a cor preta, a cor pink agora, que é a cor rosa, dando prioridade à classe que a gente colocou sobre a classe sobre essa propriedade característica que a gente colocou no body. Então a classe tem prioridade acima do que a gente definiu, né, no body. Tendo isso feito 100%, vamos para o próximo aqui. Temos outras formas de classes subsequentes aqui em CSS, né, quando a gente está trabalhando, que eu já tinha comentado um pouco na aula anterior, mas dá para a gente revisar e ver de novo agora em prática aqui. Então o nosso elemento H1 tem que ter a classe pink text e o H1 também tem que ter a classe blue text. Vamos colocar o blue text. Aqui a gente vai relacionar, né, com prioridades de estilos. Então, ambos, o blue text e o pink text, tem que pertencer ao mesmo H1 aqui. E no caso, o nosso elemento H1 tem que ser blue. Então vamos colocar aqui blue text. E com isso a gente coloca a cor para blue. A gente vai verificar que ele fica azul, porque ele vai dar prioridade aqui, no caso, a segunda classe que a gente declara, né? A classe que vem subsequente. Se a gente alterar a ordem, dá para a gente verificar aqui que ele vai também alterar essa ordem, né? Porque aqui a gente tem que a declaração do pink text
foi feita depois. Então aqui a gente tem uma distinção de prioridades, né? Se a gente colocar o blue text aqui depois, e dessa forma a gente também está declarando o blue text depois, ele vai dar prioridade ao blue text. Agora se a gente inverter, dá para a gente até visualizar de novo aqui, como eu falei, blue text, mas se a gente alterar aqui, ó, blue text e depois pink text, ele vai ficar rosa. Mas vamos voltar para aquela parte blue, porque a gente precisa passar, né, 100% nessa etapa para seguir para a próxima. Tendo outras subsequências de estilos relacionada agora ao ID. Então a gente tem aqui a declaração de ID, né, em CSS, precisa dessa hashtag para referenciar. Então vamos ver o que ele pede. O elemento H1 tem que ter a classe pink text, beleza, já tem. Blue text já tem, e tem que ter a ID orange text. Então vamos colocar ID orange text, e só tem um H1, beleza. E o orange text tem que ter a declaração no CSS. Então vamos copiar aqui o orange, colocar, como ele é um ID, ele tem que ter essa hashtag, colocando orange text, colocando orange. E agora a gente percebe que ele ficou alaranjado porque ele está dando prioridade ao ID sobre a classe. Então a gente tem essa relação de prioridade, né? ID vem primeiro, depois a classe que vem declarada depois, né? E depois, finalmente, qualquer outra característica, propriedade que a gente esteja atribuindo em relação ao body, em relação ao nosso elemento em si, HTML. Vamos dar um Ctrl Enter, seguir para o próximo desafio, próxima lição. Temos também outra forma de declaração que a gente viu lá bem anteriormente, no começo, né, da aula passada, que é o estilo dentro do próprio HTML. Então vamos ver, a classe elemento H1 tem que ter pink text, blue text, orange text, e tem que ter o inline, e o inline tem que ser white. Então vamos colocar um inline aqui dentro, inline white, e o nosso elemento tem que ser white. Aqui mais uma diferença de prioridade, né, e subsequência de relações. Então o inline tem prioridade sobre o ID, que tem prioridade sobre a classe, que tem prioridade sobre a estilização de elemento. Se a gente alterar aqui, né, o estilo, ou alterar o inline e botar lá no final, ele não vai ter problema, ele vai manter em branco, porque aqui no HTML ele não vai relacionar essa ordem, né, distinta, né? No CSS a gente viu que ele diferencia um pouco ali a ordem, dependendo de como que a gente coloca, né, o primeiro ou o segundo, mas aqui no HTML ele não vai ter essa diferença. Ctrl Enter 100% mais uma vez, próximo. Então fazer o override, né, substituição de todos os outros elementos utilizando o important. Isso daqui é algo bastante polêmico e a maioria, né, a vasta massa de pessoas que desenvolvem códigos, desenvolvem aplicações web, sites e utilizam CSS, não utilizam, né, dizem para não utilizar essa relação aqui, né, important, porque deixa muito confuso o código, mas vamos verificar aqui como é que ele acaba funcionando, né, qual é a operação dele. Temos o pink text, blue text, orange text, temos o inline com white e temos agora o pink text com a declaração da classe, tem que ter o ponto de exclamação e important para substituir todas as outras declarações. Então aqui nosso pink, vamos colocar ponto de exclamação important e com isso ele fica rosa. Esse daqui ele é uma forma, né, de força bruta, por assim dizer, de substituição de todas as outras classes, mas eu sigo, né, o conceito, sigo recomendação de tantos outros programadores e desenvolvedores de não utilizar tanto esse ponto important. Então esse ponto important só no último caso assim extremo, se for realmente necessário, para acabar substituindo todas as outras formas de estilização de uma forma mais rápida, né? Caso você não descubra o problema de alterar a cor, ou esteja dando algum bug ou qualquer outra relação, daí você utiliza isso aqui como um último recurso mesmo, mas não é interessante a gente utilizar isso frequentemente porque deixa o código confuso e também acaba limitando quando o outro programador for pegar, caso a gente esteja trabalhando num projeto maior, né? Outra forma de a gente estava até agora, né, fazendo as cores, colocando os nomes delas, mas isso acaba limitando muito, né,
o tipo de cores. Então, a gente tem esse tipo de representação de cores, que é o RGB, que é o Red, Green, Blue, e a gente tem a representação numérica do RGB em hexadecimal, que são números, né? São 6 números que a gente representa tanto letras quanto os números, né? Números de 0 a 9 e letras A, B, C, D, E, F, que representam 16 possíveis valores, né? No total, quando a gente for fazer essa relação. Então a gente tem que colocar aqui, né, o body, o elemento tem ali o background color, e tem que ser em hexadecimal a cor black, que é 000000. Então a cor black, né, a cor preta total, tem isso aqui, tem essa representação, porque a gente tem a representação que o preto total, né, o breu, escuridão, 100% é a ausência de todas as cores, né? Então o vermelho está em 0, o verde está tudo em 0 e o azul também está tudo em 0. Se fosse a representação máxima, eu acho que a gente vai verificar depois, mas também já dando um avanço aqui, né? Um adiantamento, um spoiler do que a gente poderia ver. Se botar FF, 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 no caso aqui, né, no background color, não simplesmente no color, ficaria todo branco, porque F é a representação máxima. Então, representação máxima do vermelho e do verde e do azul, todos no máximo eles vão dar o branco, né? Que, teoricamente é a união de todas as cores. Vamos ver aqui, eu acho que o background color tem que ter também essa representação. Vamos verificar, em vez da cor preta, por a cor preta por 00, estava colocando branco, não é branco, é preto. Tendo isso feito, próximo, utilizando cores, código hexadecimal para mixar cores. Então a gente tem uma tabelinha aqui, já que ele apresenta, mas essa tabela também é utilizada, existe, né, de verdade, uma tabela que mostra assim, o nome da cor e o código hexadecimal correspondente. Então a gente tem esse Dodger Blue com esse código, Green desse código e assim por diante. Então o nosso H1 tem que ter o texto I am red, que ele já está aqui, e tem que ter a cor vermelha, com hexadecimal, né? Então vamos copiar o código vermelho. Aqui a gente vê, né, que o red, né, a gente tem o red, green, blue, né, RGB, e o red representa os dois primeiros caracteres, né, mais próximos da hashtag ali do jogo da velha. O green é os dois do meio e o blue é os dois finais. Então copiando isso, a gente vai lá, né, no red text com essa cor, ficou vermelho. E assim a gente segue em diante, né? O I am green tem que ser green, o I am orange tem que ser orange, e a gente segue simplesmente copiando aqui e colando ali. Dodger Blue, vamos colocar um Dodger Blue, não sei exatamente qual é o Dodger Blue, é um azul marinho, né? Acho que é essa a tradução do inglês, assim, para a forma mais exata. Então temos aqui também outras representações que a gente pode, caso a gente tenha formas repetidas, né? Ou se a gente tem, por exemplo, FF0000, pode ser abreviado, né? Encurtado para F00. E isso deixa de uma forma mais organizada e visualmente mais interessante também, né? Então, o vermelho a gente substitui por F00, é só um hashtag, vamos alterar aqui, né? E o semicolon ali, o ponto e vírgula tem que estar bem do ladinho. Ciano, a gente tem o ciano dessa forma, copiando aqui. A gente tem o green, que é o 0F0, e a gente tem depois o fúcsia, que é F0F, né, que é a combinação de vermelho e azul. Então, fúcsia é dessa forma aqui, que daí vai dar o roxo. Quem já sabe de cores primárias aí vai acabar gostando e tendo bastante facilidade nisso, né, na mistura de cores. Temos aqui também usando valores RGB ao invés de hexadecimais. Então, outra forma é utilizar essa representação, essa notação na RGB, abre parênteses e a gente coloca o valor do R, né, de vermelho, o valor de green, verde, o valor do azul, o blue, dessa forma. Então, o nosso elemento body tem que ser cor preta, e a cor preta a gente sabe que é a ausência de todas as cores, a gente bota 0, 0 e 0. Cor preta a gente segue em diante. Próximo, a gente vai verificar aqui outra forma de mixar cores. Dá pra gente mixar cores também utilizando o RGB aqui, né? Então o red vai ser 255, né? Aqui no caso a gente utiliza 255 como sendo a representação máxima em bits, né? Então a gente tem
aí bits, que é 2 elevado, quem já tem algum conhecimento, né, em numeração, representação binária, 255 vai ser a representação binária, a gente conta o zero também, né, como um elemento, então é 2 elevado a 8, né, então 2 elevado a 8 vai ser 256, e 256 possibilidades, né, que é 255 aqui o valor máximo, mais o zero, e daí vai dar 256. Temos aqui o blue, que vai ser 00255. Com a programação contínua e desenvolvimento assim constante, a gente acaba às vezes decorando algumas cores que a gente utiliza, né, com frequência, né. Então, claro que tem outras cores que são mais complicadas, né, como Siena aqui, né, que é o 608245, entre outras, mas caso utilize bastante com frequência, é normal e até interessante a gente acabar memorizando, né, involuntariamente essas representações. Aqui a gente tem um pinguim, agora a gente tá trabalhando com vários animais, né? Tinha um gatinho, agora tem um pinguinzinho. Então vamos para a classe pinguim. A gente tem que declarar o pinguim skin, uma variável, e colocar ela de forma cinza, né? O gray. Então a gente tem aqui pinguim skin e tem que ser gray. Já tá, não está gray, né? Está preta. A belly, né, que é a barriga do pinguim, ela tem que ser white. Esse pinguim estava com uma coloração estranha, agora ele está ficando de uma forma um pouco mais próxima da real. Aqui agora a gente tem orange, e tendo isso feito, a gente vai para o próximo desafio. Esse daqui, né, até acabei esquecendo de falar ali, mas tem como representar variáveis dentro do próprio CSS, né, e para representar variáveis a gente coloca ali 2 hífens no começo, né, na frente do nome da variável, e coloca o valor, né, que é atribuído a essa variável. Então a classe pinguim, a gente tem isso dentro de uma classe, a gente tem que criar essa variável pinguim skin e colocar ela gray, que é simplesmente copiar aqui. Isso feito, próximo desafio: utilizar uma variável customizada em CSS. Aqui, né, tem várias formas de a gente referenciar. Outra forma, né, de referenciar também a variável dentro do CSS seria com esse background var, entre parênteses, e o nome da variável. Então a gente tem aqui, né, que o penguin skin tem que ser aplicado para o background com a propriedade penguin top, né, dentro da classe. Então vamos aqui, de mais uma vez, a gente tem aqui o penguin skin, eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome. Então background, ele tem que ter essa forma aqui, né, variável, ao invés do black ali, como já está setado por padrão, a gente vem e bota que ele referencia essa variável já voltada lá ao que a gente definiu aqui em cima, né, penguin skin. Agora outra forma também, aqui embaixo, a gente tem que alterar a parte background penguin bottom. Então vamos lá, esse daqui é penguin top no caso, né? Penguin skin, propriedade penguin top. Vamos verificar. Não, é esse mesmo, penguin skin. Agora, dentro da classe penguin bottom, a gente coloca penguin skin. Dentro da classe penguin right hand, a gente bota penguin skin. Dentro da classe left hand, a gente bota penguin skin, porque a gente tem a pele do pinguim em todas as partes, né? Mão direita, mão esquerda, topo e a parte de baixo. Submit, Ctrl Enter 100%, vamos lá, mais uma forma, né? Attach a fallback value. Esse daqui é uma forma de a gente colocar como anexo, né, em uma outra propriedade padrão, caso ele não reconheça. Então, ele não é utilizado, né, e ele tem algumas dificuldades, limitações aqui, né, principalmente navegadores do Internet Explorer, né, IE, que ele bota aqui, IE browsers. Eles têm essa dificuldade porque são mais antigos e também acabam não funcionando, mas a própria Microsoft atualmente já vem substituindo o navegador Internet Explorer pelo Edge, né, por outros. Mas os navegadores de hoje em dia acabam tendo compatibilidade, então não tem esse problema de plano B, né, ou attach. Mas de toda forma é interessante caso o usuário esteja utilizando uma versão, né, um software mais antigo. Então a gente tem que colocar esse fallback, que é de black, para a propriedade de background na classe penguin top. Então aqui, né, a gente tem o penguin top, vamos colocar black, que é aquela segunda opção, né, o plano B. Caso não dê o penguin skin, então ele vai para o black. Outra forma aqui, né, dentro do penguin bottom, da mesma forma a gente bota penguin bottom, bota o black.
e isso ele foi dando Ctrl Enter 100%. É sempre interessante, até mesmo por questões de compatibilidade, a gente buscar, né, utilizar esses fallbacks. Então, outra forma aqui, né, que ele diz de fallbacks é para aprimorar a compatibilidade, porque quando o nosso navegador, né, ele faz o parsing, quer dizer, parsing, ele faz a análise, né, faz toda a avaliação do código CSS numa página web, ele ignora qualquer propriedade que ele não reconhece ou não suporta. Então, por exemplo, que ele diz, se a variável CSS tem um background color em um site, né, o Internet Explorer vai ignorar esse background porque a cor não é suportada porque a variável, né, CSS não é suportada ali no Internet Explorer. Então a gente tem outra forma aqui, né, que ele pede sua redbox, sua regra de redbox tem que incluir um fallback com background setado para vermelho imediatamente antes da declaração do background. Então vamos colocar aqui, né? Então vamos colocar o background. Vamos ver se é essa forma que ele pede. Background, talvez background color, né? Ele não falou color, mas vamos ver se é vermelho. Background color red. Vamos ver se é isso mesmo. Não, tem que colocar fallback com background setado vermelho imediatamente. Então vamos ver se é simplesmente background. Talvez seja simplesmente essa forma aqui, né? Sim. Aqui foi. Porque colocando esse background red, quando o navegador está fazendo parsing, né? Está fazendo a análise de todo o código CSS de cima para baixo, lendo linha por linha, ele vai verificar background é red, daí coloca red. Mas depois ele vê a background variável color é essa cor aqui, essa variável. Daí ele vai buscar a variável se for compatível. Se ele não for compatível, como o Internet Explorer, ele vai ignorar isso aqui porque ele não reconhece, né? Então ele retoma e já deixa acrescentado essa forma aqui do background red, que é o fallback antes do que a gente colocou, né? Mas eu particularmente acho mais interessante, até acabo utilizando mais, né? Não me lembrava exatamente daquela outra forma ali anterior, né? Eu acho mais interessante essa representação aqui, que fica mais abreviada também, né? Outra forma aqui, né? Heranças de variáveis CSS. Então o root, ele é uma pseudoclasse, né? Um seletor de pseudoclasse que faz alinhamento, né, com o elemento raiz do nosso documento, que é geralmente o elemento HTML, né? Então, tudo que a gente colocar no código aqui, .root, vai ser o elemento raiz, que é o HTML geralmente. No caso, você esteja utilizando alguma outra forma aí, outra linguagem de marcação, ele vai pegar outra linguagem de marcação, por exemplo, XML, né, ou outra forma. Então ele pede aqui que o Penguin Belly, a variável, né, tem que ser declarada no root e tem que ter um valor pink. Então é só a gente copiar, né, o Penguin Belly tem que ser dessa forma, declarado aqui. E é interessante que ele até já bota, né, isso já apareceu em outras formas, outras partes, mas ele mesmo já coloca aqui, né, só mude o código acima dessa linha, só mude o código abaixo dessa linha. Ele deixa esse comentário só pra gente alterar o código nessa parte e não se confundir com outras partes possíveis que podem ser alteradas, né, que é bastante coisa, caso a gente vá analisar tudo, mas com certeza a gente consegue entender se for avaliar com calma cada uma dessas partes aqui de baixo. Mas o interessante é só o que está entre esse comentário aqui em verde. Ctrl Enter 100%, próximo desafio, mudando a variável para uma área específica. Então aqui ele diz, quando a gente criar uma variável no root, ele vai setar a variável para toda a página. Então tem a opção de colocar uma área específica, né? Como a gente viu aqui, né? Ele colocou em toda a área específica, toda a área do HTML, né? Então até a pele do pinguim está rosa, mas tudo em volta dele também está rosa. Então a gente tem que reconfigurar aqui, né, a classe pinguim, tem que reassign, né? Vamos ter que alterar o valor do pinguim belly para white. Então vamos lá, aqui o pinguim belly, copiar essa parte aqui de baixo e vamos dar 2 pontos para atribuir o valor e white. Com isso a pele do pinguim, né, a barriga do pinguim está branca e a gente completou 100% essa parte. Próximo desafio, já estamos aqui próximo ao final, né, das aulas do CSS.
Então, utilizando o Media Query to change a variable, né? Utilizando essa forma do query, né? Na verdade tem algumas traduções para query, mas em português mesmo a gente chama de query de mídia para mudar uma variável. Então tem essas formas aqui que ele diz, né? @media, que dá para a gente verificar também, né? Nas próximas lições aqui, talvez em próximos vídeos. Mas essa forma de mídia ele consegue, né, com fazer animações aqui no CSS, né? Balançando a mão do pinguim, a asa dele, ali como a gente está vendo. Então, para isso, a gente tem que vir no root e tem que alterar aqui, né, reassign o valor penguin size para 200 pixels. Então, vamos lá. Aqui ele já altera, o penguin size dele tem que ser 200 pixels. E com isso, a gente está aqui, não alterou nada mais. A gente vai verificar aqui que a pele do pinguim tem que ser para preta. Vamos lá para outra parte, penguin skin. Então, dessa forma, a gente conseguiu aqui, né, alterar tanto o penguin size, era aqui em cima que a gente tinha que alterar, né, quanto aqui no media, que a gente tem o media aqui embaixo, a gente tem que colocar essas propriedades do penguin size, né, para deixar 200 pixels nesse quadradinho, e o penguin skin black também. Dessa forma, a gente conseguiu passar dessa parte 100%, e aqui, com isso, a gente conclui as aulas de CSS básico. Então, essas daqui foram algumas aulas também tinha as aulas de HTML, caso você queira ver, né, queira assistir, aí tem no canal disponíveis. E tem várias outras propriedades, vários outros conceitos interessantes aqui com CSS que a gente pode ir explorando, até mesmo relacionado à animação, né? Então, a próxima trilha de conhecimento disponível aqui no Free Code Camp, né, introdução ao visual design, né, de alguns desafios que ele bota, né? Então, design visual, e tem formas de animação até o tratamento de mídia, como foi esclarecido ali embaixo. Então, espero que tenham gostado. Deixem like no vídeo, se inscrevam no canal, que isso ajuda bastante. Qualquer dúvida, sugestão, crítica é só deixar nos comentários. Até a próxima. Valeu!